bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais de prodígios. Sobre nós derrama o seu Espírito com sinais de prodígios. Sobre nós derrama o seu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Muito bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Bom dia para você que está aqui conosco para essa oração da manhã, para esse momento de partilha da palavra. Você que nos acompanha através do Facebook, através do nosso canal do YouTube. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa abençoar o seu dia, possa abençoar a sua vida, que no dia de hoje Deus possa alimentar você e fortalecer as suas forças e a sua esperança. Que Deus possa renovar o seu coração, que Deus possa restaurar a sua saúde, as suas forças físicas, emocionais, psicológicas, intelectuais e, claro, as suas forças espirituais. Que Deus possa renovar todo o seu ser. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos nos unindo com você pela fé nesse início de dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no 16º dia da nossa campanha de jejum e oração de Daniel, e até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor está nos restaurando, o Senhor está nos renovando, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está nos preparando para que possamos viver o melhor ano da nossa vida. Que o ano de 2021 seja um ano de vitórias, pelo poderoso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos assim nos unindo pela fé com você nesse início de manhã, consagrando assim a Deus todos os nossos planos, todos os nossos projetos. Nós vamos colocando nas mãos de Deus as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas físicas, todas as nossas necessidades nós vamos colocando nas mãos de Deus, daquele que sustenta os fracos, daquele que sustenta o oprimido. E eu inicio hoje essa nossa reflexão da manhã perguntando para você: quem é Deus para você? Como é que você enxerga Deus? O que Deus representa para você? Cada um tem a sua particularidade, segundo o seu conceito, segundo o seu entendimento. Quem é Deus para você? Como você olha para Deus? Porque essa pergunta, ela é muito importante, porque ela define a forma a qual eu enxergo Deus. O quanto eu confio no poder de Deus, o quanto eu creio na grandeza de Deus. São perguntas que me levam ao aprofundamento da fé. As respostas para estas perguntas determinam o quanto eu sou capaz de confiar em Deus, o quanto eu conheço Deus, o quanto eu espero em Deus. O quanto eu espero em Deus. Quem é Deus para você? Nessa manhã, a palavra de Deus é para renovar as nossas forças. A palavra de Deus vem alimentar, vem nos nutrir. A palavra de Deus vem para sustentar os fracos e os cansados. Nós iniciamos esse dia e pedimos ao Senhor que venha renovar as nossas energias, renovar a nossa capacidade, renovar a nossa força. Que o Senhor venha renovar a nossa saúde, renovar o nosso organismo. Que o Senhor venha renovar a nossa esperança. Que o Senhor venha renovar a nossa
coragem. Que o Senhor venha verdadeiramente renovar as nossas forças. As nossas forças. Muitas vezes nós tentamos resolver todos os nossos problemas com a nossa própria capacidade, com a nossa própria inteligência, com as nossas próprias forças. E aí vamos nos cansando, porque verdadeiramente o mundo exige muito de nós. E é muito comum olharmos para as pessoas nos dias de hoje e o que nós vemos? Nós vemos pessoas cabisbaixas, nós vemos pessoas olhando para baixo, nós vemos no olhar das pessoas a preocupação, a fadiga, o cansaço. É muito comum ouvirmos hoje as pessoas dizerem: eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse conflito, eu não aguento mais esse problema, eu não aguento mais essa provação, eu não aguento mais esse vício, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais trabalhar nessa empresa, eu não aguento mais essa situação de desemprego, eu não aguento mais essa cruz, eu não aguento, eu não suporto mais esse peso, eu não aguento mais essa tempestade. É muito comum ouvirmos as pessoas assim. O inimigo vai nos tentando, ele vai nos oprimindo, a ponto de que as nossas forças vão se esgotando, e quando a pessoa não aguenta mais lutar, ela entrega os pontos, ela desiste, ela se rende, ela se prostra. E quando uma pessoa desiste, ela é abatida pelo inimigo, que tem por objetivo e por missão roubar, matar e destruir. Roubar as nossas esperanças, roubar as nossas forças, matar a nossa disposição, para nos roubar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa fé, que é a nossa esperança, que é a nossa confiança em Deus. E hoje nós vamos meditar então nesse início de manhã a palavra do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, que nos apresenta no capítulo 40, no segundo livro de Isaías, quem é Deus? Quem é como Deus? E aí então o profeta nos apresenta: quem é que mediu toda a água do mar na concha da mão? Ele começa a descrever o tamanho de Deus. O tamanho de Deus. E quando nós então conseguimos enxergar o tamanho de Deus, nós percebemos que os nossos problemas são minúsculos diante da grandeza do nosso Deus. E o profeta então, ele nos faz essa apresentação de Deus. Quem é como Deus? Quem é que mediu toda a água do mar na concha da mão? E olha a dimensão do mar. Quem é que mediu a palmos o tamanho do céu? Quem é que mediu numa vasilha o pó da terra? Quem é que pesou as montanhas na balança e as colinas nos seus pratos? Quem dirigiu o Espírito de Deus? Quem lhe sugeriu o seu projeto? Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela dava um testemunho de uma criança que questionava a sua avó perguntando: se Deus criou todas as coisas, quem é que criou Deus? Assim, muitas vezes, o inimigo também semeia no nosso coração muitas dúvidas. Se Deus realmente vai me socorrer, se Deus realmente virá em meu auxílio, se Deus realmente vai interferir na minha vida, se Deus pode fazer algo por mim. Essas palavras vêm hoje para nos apresentar o verdadeiro Deus, aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou tudo que na terra existe. O olhar de Deus tudo vê. Muitas vezes nós somos pegos por essa dúvida: será que Deus não está enxergando o meu sofrimento? Será que Deus não está enxergando a minha dificuldade? Será que Deus não está enxergando que eu estou no meu limite? Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. O mundo está na palma da mão de Deus. O mundo está na palma da mão de Deus. E depois de nos apresentar a grandeza de Deus,
Aí então, Isaías vem alimentar a fé do povo de Deus. E hoje ele quer alimentar a tua fé, porque a tua fé te levará a viver experiências de milagres, de cura. E aí então eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do 2 Isaías, capítulo 40, versículo de 28 seguintes. Abre a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de 28 seguintes, que diz assim: ele não se cansa, nem se fadiga, e a sua inteligência é insondável. Ele dá ânimo ao cansado e recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fadigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam em Javé renovam as suas forças, criam asas como águias, correm e não se fadigam, podem andar e não se cansam. É a palavra do Senhor que nós vamos dando graças a Deus. O Senhor não somente criou todas as coisas, como o Senhor também, Ele recria em nós a disposição. O Senhor nos alimenta com a sua palavra. O Senhor nos fortalece com o seu Espírito Santo. O Senhor nos anima com as suas promessas. E o Senhor hoje quer animar você. Você que tem dito: eu tenho carregado um peso muito grande para mim. O Senhor nos dá aqui o exemplo da águia. A águia, ela se diferencia de todos os demais pássaros. Primeiro, ela voa muito mais alto. Ela voa muito mais alto do que os demais pássaros. E aqui o Senhor então, Ele compara aquele que espera dele ser renovado. O Senhor compara aquele que nele acredita como uma águia. Ou seja, a águia também, ela é um pássaro, mas ela se diferencia dos demais pássaros pela força, pelos voos altos. A águia chega a alcançar voos de 3.000 metros de altura. Não existe outros pássaros que voam tão alto quanto a águia. A águia se destaca pela sua força. A águia, ela é capaz de fazer voos rasantes de uma forma que outros pássaros não conseguem. A águia consegue enxergar em uma distância que os outros pássaros não conseguem. E não só isso, a águia, ela é capaz de pegar a sua presa, muitas vezes no seu peso ou maior que o seu peso, e levar às alturas, para poder assim nas alturas vencer as suas presas, abater as feras, as cobras que atacam. Dessa forma o Senhor nos compara à águia. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam o sustento do Senhor, aqueles que buscam renovar as suas forças no Senhor. O Senhor então diz: renovam suas forças, criam asas como a de águia. O Senhor quer nos conceder asas para que nós possamos voar cada vez mais alto em direção ao céu, e estando alto que nós possamos estar cada vez mais próximos dele. O Senhor não nos criou para vivermos rastejando, mas o Senhor nos criou para voarmos, e é Ele quem nos concederá as asas. As asas também, as águias também têm outras características que o Senhor nos descreve no Evangelho de São Mateus. As águias, elas constroem os seus ninhos nos picos das montanhas, ou seja, no lugar mais alto possível. Ela constrói as suas casas, os seus ninhos nas fendas das rochas. Ou seja, o Senhor diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é como um homem prudente, que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática.
A tua vida nunca vai dar certo se você não colocar em prática a palavra de Deus. O teu relacionamento não vai dar certo se você não colocar em prática a palavra de Deus, se você não obedecer, se você não confiar. E aí então nós temos aqui esse exemplo da águia. Ela constrói o seu ninho no mais alto pico das montanhas. E isso não significa que lá não haverá tempestades. Ao contrário, o vento, as tempestades no pico da montanha são muito maiores. São muito maiores do que no topo, do que embaixo na base. E aí então, construindo o seu ninho no topo da montanha, no pico da montanha, a águia enfrenta mais tempestades, mas o seu lar é inabalável. Assim é aquele que constrói a sua família, assim é aquele que constrói a sua vida, tendo como rocha Jesus Cristo, os seus ensinamentos, a sua palavra. O Senhor nos convida a esperar nele. Esperar nele, o que significa? Os que esperam em Javé renovam as suas forças. Esperar no Senhor não é cruzar os braços e ficar esperando a providência, o auxílio, o socorro de Deus. Não é nada disso. Esperar significa se preparar. Se preparar é meditar a palavra, é treinar-se para ter força. Como é que nós vamos conseguir levantar um peso maior que o nosso peso? É exercitando a nossa força, é exercitando a nossa musculatura. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, meu irmão, minha irmã, com essa campanha de oração. Nós estamos nos preparando, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, nós estamos nos alimentando da comunhão, nós estamos buscando essa renovação espiritual através do exercício da misericórdia. Nós vamos à Santa Missa nos alimentar do pão vivo descido do céu, que é o próprio Cristo, nosso alimento espiritual. Nós, quando vamos para a Santa Missa, nós vamos nos renovar espiritualmente, pedindo perdão dos nossos pecados. O Senhor nos orienta a buscarmos a confissão. Na confissão nós buscamos esse renovo da alma, esse alívio. O Senhor então vai assim transformando o nosso ser. Ele vai nos purificando, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos capacitando. Mas para isso é preciso esperar, assim como a águia. A águia, ela faz o seu ninho no topo da montanha. Lá fica então os seus filhotes. E aí o que acontece com os filhotes? Os filhotes no pico da montanha, eles não têm como sair de lá. Eles precisam esperar o tempo oportuno para se alimentarem. Eles precisam esperar que os pais voltem, trazendo para eles a água, trazendo para eles o alimento. Assim também somos nós. Nós precisamos esperar o momento oportuno. Nós precisamos deixar Deus nos alimentar. Nós precisamos esperar. Muitas vezes nós queremos, do nosso próprio jeito, com as nossas próprias forças, resolver determinadas situações, determinados problemas da nossa vida que não estão ao nosso alcance. O que cabe a nós é esperarmos em Deus, é descansarmos em Deus, é renovar as nossas forças em Deus, é buscarmos a preparação em Deus, é nos alimentarmos da palavra de Deus, é nos alimentarmos de oração, é fazermos o nosso jejum, é buscarmos a nossa comunhão com Deus, é buscarmos a nossa purificação com Deus, para que no momento oportuno, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos estar renovados, nós possamos ter as nossas forças renovadas, nós possamos criar asas como de águias, para que assim nós possamos fazer voos como a águia, e levando para o céu as pessoas que amamos, levando para o alto aquelas pessoas que estão cansadas, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que estão desanimadas, que estão fadigadas. Por isso hoje peçamos que o Senhor nos renove. Senhor Jesus, pela Tua palavra venha hoje renovar no nosso coração a confiança em Ti. Vem, Senhor Jesus, nessa manhã renovar a nossa esperança. Vem, Senhor Jesus, renovar em nós a disposição, a mansidão, a paciência que nos falta para esperar o Seu tempo kairós se cumprir em nossa vida. Diante de Ti, Senhor, diante da Tua grandeza, nós queremos nesse início de manhã apresentar todos os nossos problemas e as nossas dificuldades.
principalmente aquelas que eu com as minhas próprias forças não consigo resolver. Nós nos apresentamos diante de Ti nessa manhã, Senhor, e pedimos o Teu auxílio. Vinde depressa, Senhor, nos socorrer. Vinde depressa, Senhor, nos auxiliar. Vinde depressa, Senhor, nos fortalecer, para que nós não sejamos abatidos pelo inimigo. Vem, Senhor, nessa manhã, renovar as forças dos cansados. Vem, Senhor, nessa manhã, renovar e animar os desanimados. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, acalmar o coração dos aflitos. Vem, Senhor Jesus, nessa manhã. Vem, Senhor Jesus, nessa manhã, nos renovar. Venha, Senhor Jesus, nos fortalecer. Venha, Senhor Jesus, nos dar a firmeza que nós necessitamos para continuar caminhando. Venha, Senhor Jesus, sustentar a todos nós que nos sentimos fracos e abatidos diante das ondas deste mar de problemas, desse mar de enfermidades, nesse mar de maldades. Vem, Senhor Jesus, renovar a nossa força. O barquinho da nossa vida muitas vezes está sendo abatido por fortes ondas, por ventos contrários, por tempestades que nos rodeiam. Mas Tu é aquele que tem a autoridade sobre a natureza, que tem a autoridade sobre os demônios, que tem a autoridade sobre o mar. Vem, Senhor, e entra no barco da nossa vida. Nos conceda, Senhor, a força, a disposição e a coragem necessária para que continuemos esperando, caminhando, remando e que possamos alcançar assim as Tuas promessas. Vem, Senhor, socorrer aqueles que estão prostrados diante do desânimo, diante da depressão. Quantas pessoas foram convencidas pelo maligno a desistirem das suas próprias vidas, porque não tem mais forças para lutar, porque não tem mais forças para se levantar. Venha, Senhor, e levante todo aquele que está caído. Coloque de pé, Senhor, todos aqueles que estão abatidos. Vem, Senhor Jesus, e atendei o pedido, o clamor, a oração, a súplica de todos aqueles que estão dizendo: sozinho eu não posso mais. Deus colocava essa oração, essa palavra no meu coração essa noite, essa madrugada, porque na noite de ontem nós cantamos: sozinho eu não posso mais. E foram muitas pessoas que na noite de ontem entregaram os seus corações cansados para o Senhor, e o Senhor então vem com essa palavra hoje como resposta para você. Sou eu quem sustenta os fracos, sou eu quem sustenta os cansados, sou eu que renova as forças dos desanimados. E em nome do Senhor, hoje o Senhor vai renovar as suas forças, o Senhor vai renovar a sua esperança, o Senhor vai renovar o seu coração. Que essa palavra hoje venha para colocar você de pé, que essa palavra hoje venha encorajar você. Respira fundo, meu irmão, respira fundo, minha irmã. Levante a sua cabeça ao céu. Levante a cabeça, não importa o que você esteja passando. Levante a sua cabeça, porque é do alto que vem o teu socorro. Vá hoje ao encontro do Senhor. Vá hoje ao encontro do Senhor. O Senhor vai conceder a você essa disposição para ir para a missa. Você que está distante da mesa do Senhor, vá para a Santa Missa. Participe da Santa Missa hoje. Reze o seu Santo Terço. Medite a palavra de Deus. Leia hoje Isaías capítulo 40. Esse é o exercício para você que está pedindo para o Senhor essa renovação, para você que está pedindo para o Senhor essa força, para você que está pedindo para o Senhor esse auxílio. Medite a palavra do livro do profeta Isaías no capítulo 40, e o Senhor vai renovar as suas forças. Você que está me assistindo no hospital, nas próximas 24 horas você vai receber alta deste hospital, porque o Senhor vai renovar as suas forças, o Senhor vai renovar a sua saúde, o Senhor vai renovar o seu coração. Se alimente da palavra de Deus,
Isaías capítulo 40. Esse é o exercício. Você que está no hospital, assista a Santa Missa e faça sua comunhão espiritual. Assista a Santa Missa através da internet. E você que pode, dá um jeito, vai ao encontro do Senhor. Vai se alimentar. E o Senhor vai sustentar você, assim como Ele sustentou aquele povo no deserto. Aquele povo no deserto caminhava, aquele povo passou por um esforço físico muito grande, por um desgaste muito grande. E o Senhor então enviou pão vivo descido do céu para alimentar aquele povo, para que aquele povo pudesse alcançar a promessa de Deus. Assim você também será alimentado pela palavra e pelo próprio Cristo, para que assim você também seja renovado, suas forças sejam restauradas, para que você continue lutando pela tua família. O Senhor vai te conceder a sabedoria para que você consiga lutar pela sua família, pela restauração do teu casamento, pela conversão dos seus. Então vai de coração aberto, confie no Senhor, espere no Senhor. Esperar no Senhor significa permanecer com o Senhor, significa perseverar com o Senhor. Aquele povo precisou caminhar por 40 anos, para alcançar a promessa do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você vem pedindo esse milagre. Eu sei que esse milagre está perto de se realizar, mas você não pode desistir. Você precisa perseverar no Senhor. É o Senhor quem vai te fortalecer, é o Senhor quem vai te sustentar, é o Senhor quem vai alimentar você, para que você consiga ter as forças necessárias para tomar posse do teu milagre, da tua bênção e da promessa que Deus tem na tua vida e na vida da tua família. Se até hoje você não conseguiu tirar a tua própria vida, Senhor, me coloca no coração pessoas que já tiraram, ou melhor, que já tentaram contra a sua própria vida. Sabe por que você não conseguiu? Porque Deus tem plano na tua história. Deus tem plano na tua vida. Deus tem plano para você. Você que já passou por inúmeras situações de livramento. Por que Deus te deu esse livramento, irmão? Porque Deus tem plano na tua vida. Deus tem promessa a se cumprir na tua história. E você não vai morrer antes que essas promessas se cumpram na tua história. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você talvez passou por rejeição no ventre materno. Você foi rejeitado pelo teu pai. Você foi rejeitado pela tua mãe. Tentaram abortar você, mas você nasceu. Por quê? Porque Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus tem planos na tua vida. Deus tem planos na tua vida. E para que esses planos aconteçam, é preciso que a renovação também aconteça. Como aquele povo que estava lá no deserto. Muitos morreram e não alcançaram a terra prometida. Por quê? Porque eles não se abriram para a renovação de Deus. Deus foi ensinando, Deus foi instruindo, Deus mandou os mandamentos, Deus enviou os profetas, Deus falava com eles através da boca de Moisés, através de Arão, mas eles não ouviram, eles não acolheram nos seus corações, porque os seus corações estavam fechados, como em Meriba. Seja assim hoje, não se comporte dessa forma. Abra-te para o novo tempo que Deus tem para você. Permita que essa renovação espiritual, pela força do Espírito Santo e pela força da inteligência, aconteça na sua vida. Medite a palavra de Deus dia e noite. Nós estamos com 3 momentos de oração durante o dia. Para que tudo isso? Para que você consiga, se abra, acredite, espere e seja renovado pela palavra de Deus. Deixe essa palavra de Deus promover, gerar uma vida nova em você. Deus está te chamando para o novo. Olha, nós estamos vivendo um tempo de oração. A oração muda o nosso coração, a oração muda o nosso caráter, a oração muda a nossa personalidade, a oração muda o nosso ser. Nós estamos vivendo um tempo de jejum. O jejum, ele muda os meus hábitos. O jejum, ele muda o meu emocional, o meu psicológico, muda o meu organismo. Ele muda, ele purifica o meu organismo. Ou seja, a transformação que Deus quer fazer na nossa vida é uma transformação completa. Não existe vida nova, não existe ano novo se eu não me renovo. É fácil você colocar uma roupa nova por fora.
E aí você usa aquela roupa nova, mas aquela roupa é nova somente uma vez. Por mais que você cuide, por mais que você tenha zelo para cuidar daquela roupa nova, ela vai se desgastando, ela vai perdendo a cor, ela vai perdendo o brilho. Agora, interiormente nós precisamos buscar essa renovação todos os dias, e Deus nos dá essa oportunidade de sermos todos os dias uma nova criatura. Então ainda dá tempo, nós estamos no 16º dia. Se comprometa. Se comprometa com o Senhor. Se comprometa nesse propósito que você fez. Renove hoje esse propósito. Vá além. Busque ainda mais. Se você já renunciou a algumas coisas, renuncie mais. E na medida que você vai abrindo mão das coisas do mundo, você vai recebendo as coisas de Deus. E as coisas espirituais são muito mais importantes do que as coisas materiais. Talvez você tenha pedido como propósito alguma coisa material. Tudo bem, você pode pedir. Deus quer que você tenha vida em abundância. Mas peça também algo espiritual. Peça a Deus espiritualmente que Ele conceda a você uma graça. Porque a graça espiritual é eterna. O material se consome agora. O material, ele acaba, a traça corrói, o ladrão rouba. Mas aquilo que espiritualmente Deus te concede, isso é para a eternidade. Isso é para a eternidade. E muitas vezes nós pedimos muito as coisas materiais, porque nós somos dependentes. Nós somos dependentes do dinheiro, nós somos dependentes do alimento, nós somos dependentes do trabalho. Nós somos dependentes das coisas materiais. Mas não se esqueça, as coisas espirituais são mais importantes. E a partir do momento que nós pedimos as coisas espirituais, alcançamos as graças espirituais de Deus. A partir do momento que nós colocamos como prioridade na nossa vida as coisas do alto, tudo mais nos será acrescentado. Nós não podemos construir uma casa de cima para baixo. Nós não podemos construir uma casa do teto. Primeiro é o alicerce. O alicerce precisa ser espiritual. O alicerce é a rocha. É o espiritual. É o espiritual que muitas vezes nós, por conta da nossa ignorância, a ignorância nos dois sentidos, nós deixamos o espiritual em segundo plano. O espiritual quando der, mas nós precisamos colocar o espiritual como base da nossa vida. E aí sim nós viveremos o novo tempo que Deus tem para nós. Aí sim nós tomaremos posse das promessas de Deus. Aí sim nós alcançaremos a terra prometida. Aí sim nós alcançaremos a verdadeira e plena felicidade, a felicidade que não passa. E aí sim nós viveremos essa felicidade mesmo em meio às tempestades da vida. Buscai primeiro as coisas do alto. Buscai primeiro as coisas espirituais. Que esse dia seja o dia da renovação da tua vida, da tua história, da tua fé, do teu coração. Que essa palavra venha hoje ser a manifestação do poder de Deus dentro do teu coração, dentro do teu ser. Que o Senhor hoje venha renovar as suas estruturas e que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor hoje venha dar um novo sentido para a sua vida. Que essa palavra hoje alimente e fortaleça a sua fé. Faça a sua parte. Exercite-se com a palavra de Deus. Exercite o amor na prática. Exercite o perdão na prática. Exercite espiritualmente o teu ser. E serás forte o suficiente para vencer a batalha e o conflito que você está enfrentando. Que pelo nome poderoso de Jesus, você possa ser vitorioso. Você possa ser vitoriosa. Daqui a pouquinho, essa pregação estará disponível aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhe, acesse o nosso canal, se inscreva. Bira Motiva Mais no YouTube. Compartilhe o link, envie no WhatsApp, nos seus grupos. Leve essa palavra para aqueles que estão precisando, que estão cansados, que estão precisando ser fortalecidos. Seja você hoje um evangelizador. E eu espero por você, logo mais às 15 horas, na nossa hora da misericórdia. E às 21 horas, com a nossa oração da noite. Fiquem todos com Deus. E até às 15 horas, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Um ótimo e abençoado dia para você.
sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai conseguir. Cristo, você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer.